e artistas do mundo inteiro, ele mandou um recado que abria mão do prêmio, que nunca iria sair da Rússia, que deveria ficar em seu país natal até o fim dos seus dias, evitando o acirramento de um conflito entre nações. Uma pessoa que conquistou todos os louros da arte, cobiçado, o prêmio cobiçado no nosso mundo ocidental, preferiu recolher seu anonimato da sua casa nos arredores de Moscou, que é essa foto de baixo, onde passou o fim dos seus dias, renunciando a todos os prêmios e inclusive à liberdade de sair da sua terra. Não é que a gente esteja convidando a todos para sermos heróis, mas que nós possamos pensar um pouco nas nossas vidas. Em quantas vezes a gente, pelo exercício de fraternidade, é convidado a renunciar a um ponto de vista, a renunciar a uma posição, a renunciar a uma opinião, a renunciar a uma ideia, a renunciar a um bem passageiro. São muitas as ocasiões de praticar renúncia. Às vezes é um exercício que a gente deixa passar. Mas como nós estamos falando de fraternidade na RGA 2007, nós achávamos que precisamos pensar um pouco nas oportunidades de praticar renúncia. Quem sabe quem é Kim Phuc? Nenhum braço? Ah, a Sandra sabe. Muito bom. É bom que pelo menos uma pessoa saiba. Vou mostrar a foto dela. Se vocês notarem essa simpática vietnamita que está segurando o seu primeiro filho no colo, embora ela tenha um sorriso tão bonito, ela tem umas marcas feias no braço, não tem? Né? Tem gente que está lembrando quem é a Kim Phuc. A outra foto dela é muito mais conhecida. Toca aí, Paulo. Essa foto é muito mais conhecida. Com essa foto, o mundo começou a encerrar a guerra do Vietnã, porque essa foto causou impacto nas multidões. Quando os fotógrafos flagraram o que era um bombardeio de napalm, então o mundo começou a tomar consciência do que estava sendo feito do outro lado do planeta. Essa foto estampada na capa do New York Times levantou as multidões. O fato é que a Kim foi salva pelo fotógrafo dessa foto. Eles cobriram a menina porque ela estava com os braços cobertos de napalm. Ela conta que eles ficaram sabendo que havia um bombardeio e correram para a igreja, que era um templo que tinha condições de proteger e abrigar um pouco mais um número maior de pessoas da aldeia. Mas ela não teve tempo de chegar lá. Então, por causa da explosão da primeira bomba de napalm, ela se separou dos pais e saiu correndo, porque aquela queimadura é de uma dor indescritível. Então foi o fotógrafo que acudiu a estas crianças, colocou-os no carro e levou-os para o hospital de refugiados. Quando o fotógrafo chegou lá, ele perguntou para a responsável pelo ambulatório e disse: o que vai acontecer com ela? A enfermeira respondeu: em geral, eles morrem em 48 horas. Mas ele se interessou pelo futuro dos meninos que ele havia trazido e a Kim não morreu. Ela sofreu várias cirurgias de recomposição de parte dos braços. Foram 14 cirurgias em 3 anos.
ela ficou com marcas, porque um hospital de guerra não pode fazer muita coisa. Mas o fato é que ela não morreu intoxicada pelo napalm. E com isso, ela conseguiu crescer como uma adolescente que vivia de mangas compridas, de capuz, com medo de ser comparada a uma pessoa normal, que ela se sentia uma pessoa monstruosa, uma pessoa com pele deformada. Depois, ela acabou viajando para Cuba, já era jovem, casou-se com um rapaz chamado Tuan. Os dois juntos ainda tiveram a oportunidade de fazer uma viagem ao Canadá e lá eles pediram asilo político. Em determinado momento, numa comemoração cívica americana, ela foi chamada a Washington para fazer uma palestra. E essa palestra era para os veteranos da guerra. Então vocês imaginam o que passou na cabeça dela. A lembrança de todos aqueles momentos. A lembrança daquele contato com os soldados vietnamitas. Mas ela se armou de coragem e foi falar, com a simpatia que lhe é própria, sobre a necessidade de nós unirmos esforços em todos os países para superar a guerra. E na entrevista coletiva que se seguiu, perguntaram a ela o que faria se encontrasse as pessoas responsáveis pelos seus sofrimentos de guerra. E ela sabia que ali estavam todos soldados da guerra do Vietnã, defendendo o outro lado, o lado dos americanos. Ela disse que se ela pudesse, ela falaria com o piloto do avião que descarregou o napalm na aldeia dela e diria: eu perdoo você, eu entendo você. De repente um burburinho, aí fizeram chegar um papel nas mãos dela que dizia: eu sou o soldado que você procura, podemos conversar. Para que não causasse um tumulto, ela pediu que as pessoas encontrassem uma sala discreta e que ela pudesse conversar com o rapaz. Não era mais um rapaz, era um senhor que se abraçou a ela chorando e realmente ela disse: olha, eu entendo tudo. Nós somos seres humanos. E se abraçaram. E eu creio que essa é a atitude de amor que também nos cabe refletir em nossa RGA. São tantos aspectos do amor, mas o perdão é aquele que exige mais dos nossos corações. Quando alguém nos fere, o nosso instinto de defesa se fecha. Faz com que nós nos afastemos, com que nós nos isolemos, e é tão difícil perdoar. Então eu queria fazer uma pergunta: somos um elo de amor e fraternidade? Só escolhendo duas atitudes, temos capacidade de renunciar? Temos capacidade de perdoar? Às vezes a gente se encontra meio perdido ao fazer uma pergunta para si mesmo. Isso é o processo da autoanálise que leva à reforma íntima, expressões tão conhecidas nossas, mas nós aprendemos em aliança uma coisa importantíssima: é possível acelerar o nosso desenvolvimento espiritual quando nós estamos juntos. A maravilha que acontece numa sala da escola de aprendizes do Evangelho é alguma coisa que é muito difícil de acontecer se nós nos isolamos. Quando nós estamos juntos, em grupo, 2, 3, 5, 10 pessoas, nós estamos recuperando uma verdade iniciática.
O mestre da nossa escola de iniciação havia dito: 2 ou mais juntos reunidos em seu nome garantiriam a presença do mestre da escola. É isso que nós fazemos em escola. Ao nós nos reunirmos, ao nós nos ajudarmos mutuamente para o desenvolvimento espiritual, nós garantimos a presença do mestre. E é por isso que a gente está numa reunião geral da aliança. É por isso que são tantos esforços, são tantos meses de trabalho para a gente se aproximar, vindo de tantos milhares de quilômetros de distância, para nós passarmos 4 dias juntos, porque nós sabemos que juntos o nosso desenvolvimento espiritual consegue ser acelerado. Então, para nós refletirmos, por isso que nós estamos aqui reunidos, num elo de amor e fraternidade. Pensemos nisso. O nosso bom dia de paz. Companheiros amigos, há mais de uma dezena de anos, eu dirigi a vocês algumas palavras, que é do coração do homem, que vai promover a libertação das consciências. Entretanto, os corações dos homens estão tardios em amar. Os homens exigem muito. As criaturas querem muita disciplina, muita norma, muita ordem, e esquecem-se de que o caminho para a paz é o amor. Uma ordem dada com amor vale 2 vezes mais. Às vezes as criaturas acham que os espíritos continuam no plano espiritual dando ordens. Não, meus amigos, eu dei muita ordem na Terra. Eu criei uma disciplina, mas uma disciplina com amor. E este amor está sendo esquecido. Vocês têm feito muito, mas poderiam ter feito muito mais nesses últimos 10 anos, se dividissem um pouco da exigência com o amor. O nosso mundo precisa de amor, precisa de paz. E paz não se promove com maionetas. Paz não se promove com decretos. Paz não se promove com policiais na rua. A paz se promove com a educação das criaturas, com o cuidado que nós tivermos com as crianças. É preciso, meus amigos, nos esquecermos um pouco das fantasias, porque às vezes nós nos detemos em fantasias visionárias e nos esquecemos que o Espírito é simplicidade, o Espírito é tranquilidade, o Espírito é verdade. E verdade não veste fantasia.
E verdade não procura coroa. E verdade quer amor. Verdade quer carinho, quer união. Fiquem promovendo as reuniões regionais que estão sendo feitas, porque é um caminho para o desenvolvimento fraternal. É um desenvolvimento para a conscientização fraternal. Porque, meus amigos, uma pessoa sozinha não faz coisa nenhuma. É preciso que nós tenhamos amigos, é preciso que nós tenhamos companheiros, e é preciso, sobretudo, que nós aprendamos a sentir Deus nos corações. A hora em que as criaturas humanas estiverem com o coração cheio de amor e de paz, vocês terão a oportunidade de ver aquilo que vocês sentem. A hora que o homem for honesto, a hora que a vaidade desaparecer da humanidade, as criaturas vão ver as pequeninas gotas de hidrogênio e oxigênio que estão respirando. Mas isto só é dada às criaturas que abandonaram o vício de mandar, o vício de querer ser o doutor da lei. Meus amigos, os doutores da lei todos se modificaram. Observemos Paulo de Tarso. Ele não pergunta ao mestre o que o mestre quer. O que eu faço? O que queres que eu faça? E o que o mestre quer? O que o Senhor da vida espera das suas criaturas? Apenas que eles amem a Deus e entendam, compreendam Deus e amem ao próximo como a si mesmo. As criaturas estão se amando tanto que estão esquecendo de amar ao próximo. Vamos dar mais amor e o nosso mundo terá paz mais cedo, se for possível. Desejando a vocês um ano de muito trabalho, de muita tranquilidade e, sobretudo, de muita conscientização fraternal. Um ano de paz, um ano de amor. Bom dia. Provavelmente vocês estão se sentindo aí com uma energia enorme por conta de estarem nesse trabalho aqui desenvolvido pela Aliança. Na verdade, isso é uma verdadeira injeção de ânimo que depois a gente carrega para o nosso dia a dia, né? Para poder superar mais um ano de nossa existência aqui na Terra, tendo sempre a inspiração desses momentos de conhecimento, de alegria, de troca de energias. Então é uma alegria estar com vocês. Fui convidado para falar a respeito, dentro da temática amor e fraternidade, abordar também essa questão da participação dos espíritas na sociedade. Temos que observar que Kardec, já na época dele, fazia uma série de perguntas à espiritualidade, o que demonstra a preocupação dele na construção de uma sociedade justa e solidária. Ele pergunta se as desigualdades das condições sociais é uma lei natural. Não, ela é obra do homem e não de Deus. Então, deixando claro, os espíritos deixam claro o papel do homem encarnado, no sentido de conhecer as leis naturais para estar em sintonia com a lei que rege o universo, que é a lei do amor. Em seguida, pergunta Kardec: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sem dúvida, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Pergunta ainda Kardec: é dado ao homem poder deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. E a gente tem observado que existem legislações no mundo, em determinados países, que mostra que essa legislação está entravando o progresso espiritual, material de um povo.
Kardec comenta: e assim será, até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. Naquele tempo, ele já identificava, os espíritos apontavam que os grupos fortes da sociedade fazem as leis. Esses grupos oprimem aquele que é mais fraco. Foi lembrado pela Marília a questão do negro. Nós temos hoje no mundo diversas outras situações em que o mais fraco é oprimido. E hoje, nessa mesma situação, encontra-se o feto. Ele está sendo oprimido por uma mentalidade, por uma cultura da nossa sociedade. Não estamos em harmonia com a lei de Deus. Pergunta ainda a Kardec: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Respondem os espíritos: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Esta resposta é um chamado para que deixemos de ser tímidos e que sejamos também audaciosos na sociedade. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra em uma só nação? Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade um para o outro, como os indivíduos, de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça a seu vizinho, nem viver às suas custas. E hoje, no Brasil, pelo menos, e no mundo, estamos precisando da ética, porque quem assume o poder político, muitas vezes fazem leis para atender aos seus interesses pessoais, econômicos. Está aí a corrupção que manchou a história do Brasil, não é? Então, mostrando que esta questão de buscar apenas o interesse pessoal em primeiro lugar, em detrimento do interesse coletivo e do bem comum, é que está ainda fazendo com que haja muito sofrimento sobre o planeta Terra. Alertam os espíritos na questão 930 dos Livros dos Espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Comenta Kardec: quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade.